Você não está preso pelas suas circunstâncias. Está preso pela crença de que precisa controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Epicteto descobriu isso há 2000 anos, e ele descobriu do jeito mais difícil possível. Se você acha que suas limitações físicas ou financeiras te impedem de vencer, precisa conhecer o homem que foi escravo, teve a perna quebrada pelo próprio dono e, mesmo assim, se tornou o maior professor de estoicismo da história. A filosofia que ele ensinou não é sobre engolir o sofrimento em silêncio. É sobre entender com clareza brutal o que realmente está sob o seu controle. E isso muda tudo. Vou te contar por que isso importa agora, antes de contar a história. A maior parte da sua ansiedade não vem dos seus problemas reais. Vem da sua tentativa constante de controlar coisas que não dependem de você. A opinião dos outros, o resultado de uma entrevista, se a pessoa vai responder sua mensagem, o trânsito, o futuro. Você gasta energia mental num campo de batalha onde nunca teve armas. Epicteto viveu a versão mais extrema disso que um ser humano pode viver e encontrou saída. Vamos voltar ao primeiro século, no Império Romano. Epicteto nasce escravo na região que hoje é a Turquia. Nem nome próprio ele tinha de início. Epicteto, em grego, significa mais ou menos algo como propriedade adquirida. Ele era, aos olhos da lei romana, um objeto, uma coisa que se comprava e vendia. Foi levado para Roma e comprado por um homem chamado Epafrodito, que por sua vez era secretário do imperador Nero. Então imagine a cena. Um jovem escravo vivendo dentro da máquina de poder mais violenta do mundo antigo, servindo a um homem cruel que servia a um imperador ainda mais cruel. E aqui vem a parte que a maioria das versões conta rápido demais. Existe um relato antigo de que Epafrodito, num acesso de crueldade, torceu e quebrou a perna de Epicteto. Segundo a tradição, enquanto o osso estava sendo torcido, Epicteto não gritou. Ele apenas avisou com calma que se o dono continuasse, a perna iria quebrar. A perna quebrou, e Epicteto respondeu apenas com a mesma calma. Eu não disse que isso ia acontecer. A partir dali, ele ficou manco para o resto da vida. Eu preciso fazer uma pausa honesta aqui, porque odeio quando esse tipo de história é contada como um troféu de dureza. Não estou te dizendo para não sentir dor. Não estou dizendo que engolir violência em silêncio é força. Isso seria uma leitura rasa e perigosa do estoicismo, a mesma leitura que transforma a filosofia em desculpa para você reprimir tudo e explodir depois. O ponto de Epicteto nunca foi não sentir. O ponto foi outro, e é mais sutil. Ele entendeu naquele corpo acorrentado que havia uma coisa que Epafrodito jamais poderia tocar. Podiam torcer sua perna. Não podiam torcer seu julgamento sobre o que aquilo significava. Podiam acorrentar seu corpo. Não podiam acorrentar a parte dele que decidia como responder. Essa é a semente de toda a filosofia dele. E ela nasceu não numa biblioteca confortável, mas no chão, com um osso partido. Com o tempo, Epicteto conseguiu estudar filosofia estoica com um mestre chamado Musônio Rufo, ainda como escravo. Depois da morte de Nero, ele foi libertado. Um homem antes considerado propriedade, agora livre, começou a ensinar, e se tornou tão respeitado que suas aulas atraíam a elite romana. Anos mais tarde, o imperador Domiciano expulsou os filósofos de Roma e Epicteto foi para a Grécia, onde fundou uma escola. Ele nunca escreveu um livro. Tudo o que temos foi anotado por um aluno chamado Arriano. E olha a ironia dessa vida. O escravo que virou filósofo teve, entre seus leitores futuros, um imperador. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo, estudava as palavras de um ex-escravo manco para aprender a governar a própria mente. Agora vem a lição, porque a história sem aplicação é só entretenimento. O conceito central de Epicteto é o que hoje chamamos de dicotomia do controle. Traduzindo em concreto, existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Dependem de você as suas opiniões, seus julgamentos, suas escolhas, suas ações, o esforço que você coloca. Não dependem de você o seu corpo, em última instância, sua reputação, a opinião alheia
os resultados, o passado e o futuro. Ele resumiu assim: não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos que eles fazem sobre as coisas. Na prática, isso significa que a demissão não te destrói. O que te destrói é a história que você conta sobre a demissão, a de que você é um fracasso e nunca mais vai se recuperar. Deixa eu aterrissar isso na sua vida hoje. Imagine que você mandou uma proposta de trabalho e a pessoa não respondeu por 3 dias. Sua mente entra em espiral. Ela me odiou, fiz papel de idiota. Vou perder o cliente. Perceba o que está acontecendo. Você está sofrendo por um resultado que não está sob seu controle. A resposta dela é ignorando o que está sob seu controle, que é a qualidade do seu trabalho e o seu próximo passo. Epicteto te diria para separar essas duas caixas com frieza. A resposta dela não é sua. Nunca foi. O que é seu é enviar um follow-up educado e depois soltar. A ansiedade vive exatamente nesse ponto onde você tenta segurar o que escorrega entre os dedos. E aqui entra uma conexão que acho importante, porque não é coincidência. A terapia cognitivo-comportamental, uma das abordagens mais estudadas e eficazes da psicologia moderna, tem uma raiz direta no estoicismo. Aaron Beck e Albert Ellis, os fundadores dessa linha, citavam Epicteto abertamente. Aquela frase, não são as coisas que te perturbam, mas seus julgamentos sobre elas, é praticamente a tese central da TCC. Ou seja, quando um psicólogo hoje te ensina a identificar um pensamento automático distorcido e questioná-lo, ele está usando, com roupagem científica, uma ferramenta que um escravo manco lapidou 2000 anos atrás. Isso não é autoajuda vazia. É uma das linhagens de pensamento mais validadas que temos sobre a mente humana. Mas eu não quero te deixar só com teoria. Quero te dar um exercício que você pode fazer hoje, ainda hoje, antes de dormir. Pegue uma folha ou o bloco de notas do celular. Escreva no topo aquilo que mais está te consumindo agora. Uma dívida, um relacionamento, uma incerteza no trabalho, um diagnóstico. Embaixo, faça 2 colunas. De um lado, liste tudo nessa situação que depende exclusivamente de você. Do outro, tudo que não depende. Seja honesto e implacável. Você vai perceber uma coisa perturbadora. A maior parte da sua energia emocional está gasta na coluna errada, na coluna das coisas que você não controla. O trabalho estoico é migrar sua atenção para a coluna esquerda e agir ali e treinar para soltar a coluna direita. Não porque você não se importa, mas porque puxar uma corda presa na parede só machuca suas mãos. Há uma frase de Epicteto que resume o poder dessa postura. Ele dizia que a doença é um impedimento para o corpo, mas não para a vontade, a menos que a própria vontade consinta. Traduzindo para o seu caso, a circunstância te limita fisicamente, mas ela só te derrota internamente se você entregar as chaves. E veja, isso não é negação da realidade. Epicteto era manco. Ele não fingia que a perna estava boa. Ele simplesmente se recusava a deixar que a perna quebrada definisse quem ele era por dentro. Essa é a diferença entre o estoicismo real e a versão de camiseta motivacional que circula por aí. O estoicismo não te pede para ser uma pedra sem sentimentos. Ele te pede para ser um julgador lúcido dos seus próprios pensamentos. Sentir a dor, sim, mas não construir uma prisão de sofrimento em cima de coisas que você nunca teve poder de mudar. Epicteto perdeu a liberdade do corpo cedo na vida e respondeu conquistando a única liberdade que ninguém pode confiscar: a liberdade de escolher o que as coisas significam para ele. Então fica a pergunta que quero que você leve daqui. Olhe para o que mais te angustia hoje. Quanto disso está realmente sob o seu controle e quanto você está tentando controlar em vão? Escreve nos comentários qual foi a situação que você colocou na coluna que não depende de você. Eu leio os comentários e quero entender onde as pessoas mais travam nesse exercício.